Cordiais saudações, circuiteiros! Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje iremos aprender o básico sobre amplificadores operacionais. Vamos desmistificá-los. Lembrando que vamos falar sobre amplificadores operacionais ideais. Não iremos mexer como sendo eles um circuito eletrônico formado por fontes dependentes, resistência de entrada e saída, nada disso. Vamos usar o básico para podermos fazer os exercícios e nos próximos vídeos a gente vai colocando exercícios diferentes, cada vez mais complexos, e você vendo que a base é a mesma. E o melhor, não iremos usar fórmulas, apenas análise nodal simples. Beleza? Então vamos lá. Para começar, a gente precisa entender um pouco as nomenclaturas, apenas para você não ficar assustado com os enunciados. Tranquilo? Então vamos lá. Nós temos o que nós chamamos de entrada inversora. É simplesmente o sinal negativo do nosso amplificador operacional. Lembrando que a gente representa por essa caixinha triangular, mas dentro dela é cheio de componentes eletrônicos, né, que a gente não vai estudar, e aí eles conseguem realizar tudo que a gente estuda. A ideia da entrada inversora é a seguinte: ela vai trocar o sinal de entrada. Como assim trocar? Por exemplo, aqui você tem uma fonte, beleza? Se você estiver aplicando, por exemplo, 1 volt, aí ele vai passar por todo o seu circuito, aí você tem a resistência e o capacitor. Lembrando que esses elementos podem ser trocados por qualquer elemento que você tiver. Podem ser resistências, capacitores, podem ser bobinas, diversos outros. E aí, dependendo do jeito que você monta, você vai ter diferentes respostas. Mas não estamos interessados em descobrir como que cada um funciona, tranquilo? Apenas vamos saber para que serve o amplificador. É o seguinte: quando você coloca esse sinal de entrada, a ideia do amplificador é fazer crescer o seu sinal, ou seja, o módulo, a amplitude dele vai crescer. Então vamos supor que eu montei o circuito de tal maneira que eu ponha 1 volt e aqui saiam 10 volts. Tranquilo? É só isso. Então, se eu colocar 1 volt, como está na entrada inversora, aqui vai sair menos 10 volts. Se eu colocar menos 1 volt, aqui vai sair mais 10 volts. Beleza? E a outra entrada vai chamar simplesmente entrada não inversora, que é o nosso sinal positivo. Beleza? Só uma outra topologia seria o amplificador operacional ideal não inversor, ou seja, a nossa fonte, o nosso sinal de entrada vai estar ligado diretamente na entrada não inversora. Considerando o mesmo exemplo que o circuito cresça em 10 vezes o meu sinal, se eu colocar mais 1 volt, aqui vai sair mais 10 volts, menos 1 volt, menos 10 volts. Tranquilo? Então é isso que ele vai fazer. E aí, isso aqui é chamado de realimentação, essa partezinha aqui, tranquilo? Por que realimentação? Uai, porque ele está saindo do amplificador e está voltando, então ele está sendo realimentado. Acho que de nomenclatura, isso basta para a gente. Vamos ver agora uma parte interessante, que é o princípio da tensão. Isso é o primordial para todos os exercícios que nós iremos realizar. Por quê? Porque o amplificador operacional ideal possui a incrível capacidade de fazer com que a tensão das entradas se igualem. O que isso significa? Vamos colocar a tensão V1 ali. Quanto que vale a tensão V1? Bom, como está aterrado, vale 0 volts. Então, já que eu vou igualar, onde que vai estar esses outros 0 volts que eu estou igualando? Ora, simplesmente na outra entrada. V1 igual a V2. Então, se V1 é igual a 0 volts, V2 é igual a 0 volts. Simples assim. Ou ele vai te dar V2 e você vai descobrir V1, ou você vai ter V1 e tem que descobrir V2. Só que eles vão ser sempre iguais. Beleza? Isso é uma capacidade incrível do amplificador operacional. Normalmente, ele é colocado nos exercícios só para fazer essa igualdade entre tensões. Nada mais. Então, quando você vai ter análise nodal, V1 vai ser igual a V2, eles vão se cancelar e você vai poder descobrir todas as outras tensões do circuito. Tranquilo? Mas não se assuste, vai fazer um exercício básico sobre isso. Aí,
e depois vai avançando, colocando ele em cascata, diferentes topologias. Não se preocupe. Muito bem. Se a gente sabe sobre as tensões, agora a gente vai ver sobre as correntes. Então, como a gente tem uma fonte de tensão aqui na entrada, é natural que surjam correntes. E quando uma corrente encontra um nó, ou seja, uma bifurcação, o que espera? O que a gente espera que aconteça? Que a corrente se divida. É totalmente natural pensar nisso. Mas o amplificador operacional, devido à sua incrível capacidade de fazer a tensão da entrada não inversora ser igual à da entrada inversora, V1 igual a V2, o que acontece com a correntezinha azul ou verde? Não existe. Grava isso também. Então, além da tensão V1 ser igual à tensão V2, não existem correntes entrando no amplificador. Não existem correntes entrando no amplificador. Simples assim. Beleza? Então, o que vai acontecer com a correntezinha amarela? Se torna vermelha. E aí você vai ter a corrente fluindo aqui. Beleza? Não vai ter nenhuma corrente nem aqui, nem aqui. Não há correntes entrando no amplificador. Beleza? Agora, dependendo do exercício, ele pode pedir para a gente calcular uma corrente diferente, que é essa verdinha. Beleza? Então, a corrente está saindo, não estou violando nenhuma lei, porque a lei é não há correntes entrando. Mas por que as correntes não entram? E aspectos construtivos, por causa que V1 é igual a V2, aí você não tem diferente potencial, então não tem corrente. O amplificador operacional ideal, ele tem uma resistência de entrada infinita, então a corrente não consegue passar, beleza? Mas dependendo do exercício, você pode conseguir calcular essa corrente aqui. Opa, beleza? Então é isso aí. É isso que a gente tem que saber sobre o amplificador operacional. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver um exercício simples, onde a gente vai aplicar esse conceito. E depois, à medida que a gente for entendendo passo a passo, a gente vai aprimorando os exercícios e tornando eles um pouco mais complicados. Beleza? Então, é isso aí, ó. Circuitos eternos, salvando o seu semestre.